para vocês que é a mesma abordagem, uma abordagem de fórmula, uma abordagem lógica. Então, presta atenção nisso aqui, ó. 1, 2, 3. Até uma criança, né, consegue acompanhar de uma maneira tão simples. Toda frase afirmativa na língua inglesa, quem que é a posição 2? Quem que é o elemento número 2? Esse lugar é reservado para o verbo. Guarda isso, essa posição é reservada para o verbo. Uma vez que você entende que essa posição número 2 é reservada para o verbo, o que, que eu vou fazer na frase negativa? Eu vou colocar a negação entre o 2 e o 3. Então, eu coloco essa negação entre o 2 e o 3. Por favor, verifica se o microfone está no silencioso, só por favor, que eu estou escutando ainda alguns ruídos. Bom, uma vez que eu coloco a negação entre o 2 e o 3, o que, que eu vou fazer na pergunta? Eu faço a inversão do posicionamento dos dois primeiros. Eu jogo esse número 2 para frente. Então, aqui eu tenho essa fórmula. Isso aqui é uma fórmula. E eu vou provar para você hoje, por A mais B, que essa fórmula vai funcionar na língua inglesa, ela é a base estrutural do idioma. Não importa qual que é o tempo verbal, não importa o elemento que eu esteja usando, vai funcionar da mesma forma. Bom, tá aqui nossos amigos, né? Nosso verbo to be aí, ó. Am, is e are. Isso aqui a gente entra na escola, sai da escola, são tantos anos de escola, aí a gente vai para a faculdade, aí depois a gente tenta um cursinho, pega qualquer coisa, tá lá o verbo to be, você fala assim, cara, o que, que eu faço com esse verbo to be? Minimamente, hoje, tudo bem que você sabe que o verbo to be é o verbo ser e estar. Ah, que ele é um verbo irregular, porque eu uso o am para o I, o is para o he, she, it, o are para o we e o they. Tá, tudo isso você já sabe, mas o que eu quero que você entenda é que eles, independentemente de qual seja, ele é meu número 2. Ele vai ser esse número 2. Uma vez que eu entendo que ele é esse número 2, dá uma olhada no funcionamento dele dentro da fórmula. Olha lá, I am upset. O que é upset? Chateado. Então, ó, esse aqui é meu número 2. I am upset. Uma vez que eu identifiquei que o am é a posição do verbo, olha o que eu faço com a negação. I'm not upset. E a pergunta? Joga esse número 2 para frente. Am I? Aqui é importante também você fazer essa conexão, ó. Sempre que acabar numa consoante e começar com a vogal, você fala junto. Am I? Am I upset? Amanhã, né, na nossa segunda aula, a gente vai ver essa questão dessas emendas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não consigo entender porque eles falam muito rápido. Não é que eles falam rápido, existe uma lógica estrutural dentro da fonética, que existem alguns atalhos da comunicação, que a gente vai ver isso amanhã. Então, ó, provei para você que a minha fórmula funciona. Vamos ver mais uma aqui, ó. They are clever. Tá aqui meu número 2, ó. Sabe o que é clever? Clever é smart, inteligente. Nossa, eu nunca vi isso. Também existe essa questão que a gente aprende uma palavra e não aprende a outra, não aprende o sinônimo. Eu não consigo entender o porquê. Se existe sinônimo, aprenda o sinônimo. Por que eu tenho que ficar sonegando informação do aluno? Então, ó, they are clever, eles são inteligentes. Está aqui, ó, meu número 2. Como é que fica a negação? They are not clever. E a pergunta? Joga o número 2 para frente. Olha o número 2 aqui, ó. Are they clever? Vamos fazer uma outra. She's gorgeous. O que é gorgeous? Mais que bonita, né? Deslumbrante, né? Então ela é linda, deslumbrante. Olha meu número 2 aqui, ó. Negativa? She's not gorgeous. E a pergunta? Is she gorgeous? Tá aqui meu número 2. Muita gente pergunta para mim, Yusuf, eu posso abreviar? Eu prefiro que você não abrevie. Por quê? Porque você perde essa questão do funcionamento da estrutura. Não abrevia, no primeiro momento não tem a menor necessidade de você fazer abreviação. Permanece assim. Imagina agora, faz sua própria frase. Pensa numa frase e você cria seguindo a fórmula. Aqui está no presente. Sabe qual que é o passado? Passado do am do is é o was. Olha a pronúncia. W no inglês é o os. É assim que a gente pronuncia. E aqui, ó, é o were. O were. Muitas pessoas com dificuldade na fonética, a indicação que eu sempre falo é o quê? Escreve como você fala. Por quê? Porque você facilita a tua aprendizagem. Então, ó, o was e o were. Então, sempre no inglês o W é som de U, o E final a gente nunca vai pronunciar e a gente capricha nesse R, né? Usa esse R, né? Porta, né? Então, were,
were, carrega. Então, se eu tenho o presente, eu tenho o passado. Olha aqui, ó, verbo to be no presente. Am, is é o was. E no o passado do are é o were. Ele também vai ser meu número 2. Sabe como é que eu formo o gerúndio no inglês? Gerúndio no inglês, a gente forma verbo to be. Quem que é o verbo to be? Tanto no presente ou no passado vai ser um desses elementos que a gente acabou de ver, mais o segundo verbo no ing. É assim que a gente forma. Vamos lá ver, vou te mostrar em um slide aquilo que as pessoas levam 2, 3 meses seguindo qualquer livrinho, qualquer escola para aprender. E aí eu te pergunto, se você tirar os livros, as cores das bandeiras, os números, né, o patati patatá que tem lá floreando o teu livro bonitinho, né? Quem já fez inglês aí, né, e tentou, eu acredito que todo mundo tem uma caixa guardada, escondida, numa prateleira, alguma coisa, esse monte de material. Vai lá e veja quanto tempo foi necessário, quantas horas de aula para você chegar nesse ponto aqui. Vamos ver então em funcionamento, olha só. They are sleeping. Aqui, ó, eles estão dormindo. Meu número 2 continua aqui, ó, meu verbo to be e o ing no segundo verbo. Eu não pronuncio esse G final, tá? Não é sleeping, não, tá? Ping é o ping-pong, né? Então, sleeping, o G some, não tá ali. They are sleeping. Se ele é meu número 2, como é que fica a negativa? They are not sleeping. E a pergunta? Are they sleeping? Vamos ver mais um. She's reading, né? Ela está lendo, ó, meu número 2. Negativa, she's not reading. E a pergunta? Is she reading? Qual que é a dificuldade? O gerúndio funciona como verbo to be com ing. O que eu vejo às vezes as pessoas fazendo, as pessoas esquecem de colocar o verbo to be. Se você falar they sleeping, tá errado. Isso aqui não existe. Eu preciso do verbo to be aqui, ó. They are sleeping. Outras pessoas fazem o quê? Esquece de colocar o ing. Aí esqueceu de colocar o ing e fica assim, ó. She is read. Isso aqui não é gerúndio. Por quê? Porque eu preciso do ing no segundo verbo. Então, condição sine qua non. A única forma do gerúndio existir na língua inglesa é verbo to be com ing, sempre. Vamos ver isso, ó. Isso está no presente. Vamos ver no passado, então, ó. Opa, deixa eu arrumar aqui. Então, ó, qual que é o passado do are? O passado do are não é were? Então, olha só, they were sleeping, eles estavam dormindo. E a negativa? They were not sleeping. E a pergunta? Were they sleeping? Vamos fazer o outro. She is, qual que é o passado do is? O passado do is é was. She was reading. E a negativa? She was not reading. E a pergunta? Was she reading? O que eu quero que você note? Guarda aqui com muita atenção. Se eu tenho o verbo to be, eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não preciso de nenhum auxiliar. Se você tem verbo to be, você só vai usar o verbo to be. É isso que as pessoas não conseguem entender. Se eu perguntei com verbo to be, eu respondo com verbo to be. Is she reading? Você vai responder com is. Yes, she is. No, she is not. Se eu perguntar com was aqui, ó, no passado, was she reading? Yes, she was. No, she was not. Aqui não tem nenhum outro elemento. 100% das vezes, quando for o verbo to be, você vai usar o verbo to be na resposta. Ok? Pronto. Um slide já foi. Tá aqui. Tem alguma dúvida? Escreve aí no cantinho aí, depois eu vou dar uma olhada. A gente vai continuar aqui, talvez um próximo slide também vai responder alguma pergunta sua, mas entenda que até agora a fórmula funcionou perfeitamente. O que eu estou mostrando para você? Verbo to be, não importa se é no presente ou no passado, eu simplesmente identifico o número 2, faço a negação, jogo o número 2 para frente para fazer a pergunta. Como que eu formo o gerúndio na língua inglesa? Verbo to be com ing. O funcionamento é o mesmo. Tranquilo? Vamos dar um próximo passo. Então, ó, um passo a gente já deu. Vamos dar o